Gente, boa noite. Hoje é a nossa última aula na plataforma, tá? Segunda-feira nós não vamos ter aula, né? Como eu venho falando para vocês, vai ser uma reunião pedagógica com os professores. E aí na terça-feira já é a nossa provinha, tá? Então eu vou enviar para vocês na terça-feira e hoje é a nossa aula de revisão. Nossa matéria é sobre noções de radioterapia e de início a gente começou aprendendo sobre o câncer, né? Onde a gente vê que o câncer vem a ser um grupo de doenças que ocorrem quando as células se tornam anormais, né? Elas se dividem formando mais células em desordem, né? Fora de controle. Aí a gente vê aí o que é o câncer nesse esqueminha. A gente tem aí as células normais, ocorre a divisão celular, e nessa divisão celular aí aparecem os agentes cancerígenos, né? Onde dá origem a uma célula mutada, e essa célula mutada tem uma produção desordenada, ela se multiplica rapidamente, dando origem aí ao tumor, né? Onde essas células mutadas aí invadem os tecidos e os órgãos, causando câncer, tá? Aí nós vimos também a questão de alguns fatores sobre o câncer interessantes da gente saber. O que o câncer pode ser hereditário, né? Que a exposição excessiva ao sol causa câncer de pele, DST, que é doenças sexualmente transmissíveis, também podem causar o câncer. Fumar pode causar câncer. 80 a 90% dos cânceres resultam de fatores ambientais. Crianças respondem melhor ao tratamento, né? Márcio, tu tá com a apostila aí? Sim. Tu pode dar mais uns exemplos para mim de alguns fatos sobre o câncer, só enquanto eu pego uma aguinha durante a aula aqui que eu esqueci, por favor. Posso. Tá. Tá. Você sempre sabe sobre o campo até agora. Acho que ninguém tá ouvindo, mas tu mutou o microfone. Tá, peraí. Agora eu vou falar de novo. Tá, vai. Enquanto isso, Vamos lá, galera. Aula de revisão. Nossa primeira questão vai ser sobre os fatores sobre o câncer. Fatos, quer dizer, de como é que ele se origina. Então, mas existe, você que o câncer é uma palavra grego, carnos, né, que não é uma doença, aproximadamente 200 doenças distintas, ou seja, diferentes, então uma delas com próprias causas, história natural e tratamento. Se ele compreende uma diferença que aflige a raça humana e ao animal. O câncer é caracterizado por conhecimento comum, desordenado, incontrolado de células que, ao alçarem certa massa, comprime e invade e destrói os tecidos normais. Não se conhecem a causa de 85 a 90% do câncer. O câncer renal é aquele que tem papel direto ou indireto em sua causa. Os estudos epidemiológicos indicam que os fatores ambientais são importantes na causa dos cânceres. 80 a 90% dos cânceres resultam de fatores ambientais, como foi colocado, para alguns tipos de miasitoma de testículo, uma incidência ocorre nos primeiros 4 anos de vida e entre os 20 aos 24 anos, respectivamente. Fumar causa câncer, exposição excessiva ao sol aumenta o risco de câncer de pele. O câncer ocorre em qualquer idade, porém é mais frequente em pessoas de idade avançada. A cura do câncer é definida como ausência de tumor após o tratamento, por um período de vida tão longo como o daquele que não teve câncer. O câncer não é uma desgraça social, ou uma punição divina, ou um estigma pessoal. Os oncologistas, novas tecnologias e tratamentos, hoje oferecem maior índice de cura
respeitando a dignidade do ser humano, sua qualidade de vida e relacionamento familiar e social. Depende de tratamento multidisciplinar. Os fatores ambientais macro e são responsáveis por 80% dos tumores malignos. Os fatores endógenos e genéticos responsáveis por outros 20%. A América Latina tem alta incidência de tumores associados com a pobreza, tem um colo do útero e estômago. Os dados de mortalidade, morte de tumores malignos ocupa os primeiros lugares em todos os países. A tendência é de aumentar a faixa etária de 45 a 65 anos. A faixa de mortalidade por câncer é maior entre as mulheres do que nos homens em todos os países, uma faixa etária de 30 a 64 anos. Isto se explica pela alta incidência de colo de útero e mama. Alguns tipos de câncer, se diagnosticados em tempo e tratados corretamente, têm cura. As crianças respondem melhor ao tratamento oncológico e extraído do site do Hospital do Câncer Camargo. Isso, muito obrigada, Márcio. Então, depois da gente saber aí o que é o câncer, que é um ponto muito importante que a gente entenda da onde que vem, né? Como que o câncer ocorre, como que acontece, aí a gente vai para a questão do tratamento, né? Que é através da radioterapia. Mas antes disso, a gente tem que entender sobre a equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar, né? É um conjunto de profissionais, né, que trabalham juntos aí em volta do mesmo objetivo. Na radioterapia, ela é composta aí por diversos especialistas de várias áreas, né? Cada um responsável por um cuidado diferente de cada paciente, né? Só que a gente focou durante as nossas aulas aí na questão dos 3 principais, né, profissionais da equipe multidisciplinar na área da radioterapia, que é o médico, né, radioterapeuta, o físico médico e o técnico ou tecnólogo em radioterapia, né? Onde nós vimos aí também as funções de cada um deles, né? O médico é aquele que vai receber o paciente, vai avaliar esse paciente, né? Vai decidir a dose de radiação que vai ser aplicada nesse paciente, vai planejar o tratamento que vai ser realizado, né? Acompanhar o paciente durante o tratamento. Então, o médico é quem vai decidir de forma inicial como que vai proceder aí o tratamento desse paciente, tá? Aí nós entramos com as funções dos físicos, né? O físico vai aí na sua área calcular a dose que deve ser aplicada no paciente, bem como acompanhar o planejamento do tratamento do paciente junto com o técnico e o médico, tá? Mas aí a função específica dele, é mais forte, né? A gente pode dizer assim, do físico, é a questão do cálculo de dose, tá? E ele realiza também o controle de qualidade do tratamento das máquinas, tá? Na ausência do dosimetrista, tá bom? É a função do físico. E aí nós vamos para nossa função, né, do técnico ou tecnólogo, que é de verificar e conferir o diagnóstico que o médico fez inicialmente, né? Ele vai conferir o prontuário, vai explicar para o paciente como que vai ser realizado o tratamento dele, vai estar lá preparando a sala de tratamento, né, organizando tudo, vai lá participar do planejamento, né, colaborar na simulação, que a gente estudou também a questão da simulação do tratamento antes de ser iniciado, né, onde é feito lá as marcas e as tatuagens do paciente, e é função do técnico ou do tecnólogo manter essas marcas, essas tatuagens no paciente, para que as incidências sejam feitas todas as sessões no mesmo lugar, tá? Que a marca fique sempre no mesmo lugar, e essa função de mantê-las é do técnico, tá? E é a função dele também observar as reações causadas no paciente durante o tratamento, que a gente sabe que ocorrem algumas reações, né? Que a gente até estudou um pouquinho mais na frente, que a gente vai relembrar hoje,
de maneira mais rápida, claro, né? Mas a gente vê aí que existe a queda de cabelo, vômitos, né? Ou ânsia somente, tá? Aí nós vamos para os conhecimentos gerais dessa equipe multidisciplinar, né? Eles têm que ter conhecimento sobre oncologia, né? Conhecer os efeitos das radiações, né? Porque eles trabalham, o tratamento é feito com a radiação, então é necessário se conhecer os efeitos dessas radiações, ter alguns conhecimentos básicos de enfermagem na questão aí que você vai lidar com um paciente, né? Você tem que aí saber como a gente estudou, acho que vocês estudaram também, questão de sinais vitais, né, de saber observar se o paciente está no seu quadro clínico normal. Então, são coisinhas básicas que todo profissional deve ter, né, conhecimento. Saber também sobre os efeitos colaterais que o paciente possa passar durante o tratamento e ter os conhecimentos de radiologia os mínimos possíveis, né? Aí nós vamos para a questão do papel do dosimetrista em radioterapia, que também está incluso aí na equipe multidisciplinar, né? Que ela é uma função, a função do dosimetrista, ela está aí compreendida entre as funções do físico e do técnico, tá? Ele vai participar da questão de calibração do feixe, do cálculo de dose, tá? Quando ele não existe, essa função aí é realizada pelo físico ou pelo técnico, ambos tendo que ter uma preparação adequada, né, em planejamento de tratamento e de cálculo de dose, tá? E também sobre o equipamento, um conhecimento sobre calibração de feixe e sobre o equipamento de cada unidade de tratamento, tá? Aí nós vamos para o conceito, né, de radioterapia em si, onde a gente vê que radioterapia, né, é um tratamento, é uma forma de tratamento que se utiliza radiações ionizantes. Com que intuito, né? A ação da radioterapia faz sobre o material genético da célula destruir ou impedir o crescimento daquelas células anormais, né? Ela vai impedir o crescimento, vai impedir que elas se multipliquem, ou então, de uma forma mais eficaz, destruí-las, tá? Aí nós vemos que é uma modalidade essencial no tratamento de pacientes com câncer, onde cerca de 60% a 70% de pacientes com câncer, né, vão receber esse tipo de terapia, que pode ser de duas formas, tá? Da forma curativa ou paliativa. Então, a gente tem que ter em mente aí que a radioterapia, ela pode ser feita aí de dois intuitos, né? Como forma curativa, que é quando se o câncer está no início, que a gente tem condições aí de combater com ele, né? Destruir as células cancerígenas ou impedir o seu crescimento, ou apenas de forma paliativa, né? Quando o câncer já está em estágio avançado e a radioterapia é feita somente para aliviar as dores dos pacientes, né, para diminuir a questão das dores que os pacientes sentem, tá? Então, forma curativa ou paliativa, a radioterapia pode ser feita, tá bom? Aí nós temos aí uma questãozinha que todo mundo deve imaginar que tá na nossa prova, que são os métodos de aplicação da radioterapia. Né? São dois os métodos de aplicação da radioterapia: a teleterapia e a braquiterapia. Nas imagens aí no slide a gente tem os dois métodos, tá? Onde a gente vê que a teleterapia vai ser o tratamento externo, tá? É o tratamento feito por meio de um aparelho emissor de radiação, né, que pode ser feito a partir de fontes naturais ou artificiais, tá? E a braquiterapia, que é o tratamento interno, por meio de pequenas sementes radioativas colocadas diretamente na região a ser tratada ou diretamente no tumor, tá? Então, são dois os métodos de realização da radioterapia: teleterapia,
através de fonte externa, podendo ser de uma fonte natural, né, ou artificial. Aí não tem contato direto com o paciente, a radiação tem uma distância entre o eixo, né, e o paciente em si, o tumor em si, que aí essa distância é de 60, 80 a 100 centímetros do paciente, tá? A fonte vai se encontrar a essa distância do paciente. Já a bracterapia é aquela realizada, né, em contato direto com o paciente. São colocadas lá sementes radioativas diretamente no tumor do paciente, tá? E aí a gente terminou essa aula e começou a aprofundar, né, na questão aí da tele e da bracterapia, né? Na teleterapia a gente começou a ver aí a questão da distância da fonte, né, de novo aí de 60, 100 centímetros, 80, vai variar aí o médico, vai fazer o cálculo junto com o físico, o tecnólogo ou o técnico, e aí eles vão decidir a distância da fonte também, tá? O tratamento da teleterapia costuma durar entre 2 e 7 semanas, conforme o caso e o tipo da doença que vai ser tratada, tá? Aí tá o aparelho, a mesa é regulável, como vocês podem ver, para ver aí a questão da distância da fonte para o paciente, tá? É feito o planejamento da dose e as marcações do corpo do paciente na hora do planejamento, né? Aonde a gente vê aí a divisão, que pode ser por fontes naturais, onde se encaixa o cobalto 60 ou césio 137, ou por fontes artificiais, que é o acelerador linear, tá? Então, aí essa questão de fonte natural e fonte artificial está inclusa dentro dessa área de teleterapia, tá? A gente está falando aí do aparelho emissor da radiação. Aí a gente vai ver se é a partir de fonte natural, cobalto 60 ou césio 137, ou artificial, que é o acelerador linear, tá? Aí o cobalto e o césio 137, que foi que vocês fizeram a resenha para mim. Lembrando que essa resenha pode ser entregue até terça-feira, tá? No dia que eu vou enviar a prova para vocês, e vale 1 e-mail, tá? Aí nós vamos ver aí a questão da unidade de cobalto, tá? Quando a fonte, né, for natural, aí é conhecido como telecobaltoterapia, tá? Onde é emitido a radiação gama. No acelerador linear é a fonte artificial, tá? Ela aí possibilita a realização do tratamento com feixes de elétrons ou feixes de fótons, tá? Aí existe a diferença entre o tratamento com feixe de elétrons ou feixe de fótons dentro do acelerador linear, que é uma fonte artificial da teleterapia. Vocês entenderam que é uma coisa dentro da outra, né? O tratamento com feixes de elétrons é um tratamento mais superficial, né, com baixo poder de penetração. O acelerador linear vai utilizar em micro-ondas em um tubo com vácuo para acelerar os elétrons, tá? No tratamento com feixe de fótons, aí o tratamento é mais profundo, o poder de penetração dele é mais alto, tá? Então, essa aí é a grande diferença do tratamento com feixe de elétrons e o feixe de fótons. O com feixe de elétrons é o tratamento mais superficial, tem baixo poder de penetração. E o tratamento com feixe de fótons é o tratamento mais profundo, tem o poder de penetração mais alto, tá? Esses dois são os dois tipos de tratamento dentro do acelerador linear, tá? Que é uma fonte artificial da teleterapia. Aí nós temos o equipamento novamente da teleterapia, tá? E aí a profundidade de cada dessas fontes, tá? Do cobalto, que é a fonte natural, que vai a 0,5 centímetros, e do acelerador linear, que vai a 7,5 centímetros.
E aí, finalmente, a bracterapia, né? A segunda opção de tratamento de radioterapia, que é o tratamento interno com uma distância curtíssima, tá? Porque é colocado aí bem próximo do tumor ou diretamente no tumor, né? Algumas fontes radioativas naquela região que precisa ser tratada, tá? A localização das fontes em bracterapia, elas são divididas aí em 3, tá bom? Intracavitária, intersticial... Hein, professora? Oi. A bracterapia, no caso, a senhora disse que ele é colocado bem, até próximo ao tumor, né? Isso, ou diretamente no tumor. Diretamente no tumor. Isso aí ele faz o que? Ele queima, ele faz o que? Ele mata as células cancerígenas. Impedir é a mesma questão da teleterapia, tá? Ele vai impedir a radiação mais próxima, tá? Só é a diferença da distância entre a fonte radioativa e o tumor. No caso aí, a fonte vai estar a milímetros de distância ou encostada lá na célula cancerígena. Tem o intuito de impedir a multiplicação das células, tá? Das células cancerígenas. É mais forte então, né? É uma forma diferente de você jogar a radiação nas células, tá? Aí a gente tem a imagem do... tipo assim, a última opção, né, do tratamento. Não vai até a teleterapia, então aí já vai para esse caso aí. Então, no caso aí, eu acho que é a última opção que a pessoa tem, né? Tudo depende da escolha do médico, né? Ele que vai escolher qual a melhor forma de tratamento para aquela patologia, né? Para aquele câncer que o paciente tem. Tá? Então é o médico que vai escolher qual a melhor forma de impedir a multiplicação dessas células. Se ele achar que a teleterapia vai alcançar esse objetivo, ele coloca que no prontuário, lá no plano de tratamento do paciente, que a teleterapia vai dar certo. Se ele achar que a bracterapia é mais eficiente, aí é o médico, radioterapeuta, que escolhe, tá? Aí nós temos a imagem do colo uterino, onde é colocado, né, o colo uterino, câncer de colo uterino. O de próstata, tá? E aí nós terminamos a nossa primeira e segunda aula, se eu não me engano. Primeira e segunda aula. Aí eu vou colocar o slide para vocês da próxima, tá? Pra gente ir acompanhando com o slide também, para todo mundo entender. Todo mundo tá entendendo bem o assunto? Eu tô. Já cheguei em casa, viu? Arrasou. Todo mundo aqui já entregou as resenhas? Eu entreguei, só falta o artigo. Tá. O artigo eu entrego amanhã. Professora, não, eu vou entregar os dois juntos. Tá, sem problema. Professora, já entreguei os dois. Acordou, Matheus? Não, vou continuar dormindo. Mas tu é foda, né? Mas tu já entregou os dois, mas... Vocês estão vendo o slide? Já, bebê. Não, tá escuro.
Apareceu? Me falem aí se apareceu. Já, agora sim. Já? Pelo menos no meu que apareceu. No de todo mundo apareceu, gente? Apareceu sim. Beleza. Aí vamos dar continuidade aí, né? A questão da proteção na radioterapia, tá? O que vem a ser a radioproteção, né? Não. Não apareceu, não? Já, Adriana? Apareceu não? Agora sim. Agora sim. Beleza. Aí o que a gente Apareceu. vê aí na questão da radioproteção, o que é, né? Como o nome já tá falando, é a proteção, né? No caso da radioterapia, é a proteção radiológica, que é usado para definir aí, fazer a proteção da radiação ionizante, né? Para prevenir ou reduzir ao máximo os danos causados pela radiação no restante dos tecidos sadios do nosso paciente, tá? Aí a gente viu alguns conceitozinhos básicos do que a radiação provoca, né? Ela vai afetar os átomos, que consequentemente afetam as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos, e aí acaba atingindo o corpo inteiro, tá? Aí nós vimos também aí as características de penetração das radiações ionizantes. Nós temos aí 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama, onde a gente percebe que a gama é a que tem o mais alto poder de penetração e a alfa é a mais fraca, vamos dizer assim, tá? Aí nós vemos a questão da classificação dos efeitos biológicos, né? Eles podem ser classificados aí em 3 etapas, tá? Efeito estocástico e determinístico como forma de resposta, imediato ou tardio em questão do tempo, e somático ou hereditário, genético, como preferir, como questão de nível, tá? Só relembrando aqui, eu já passei para o próximo, mas vamos relembrar o que é cada um, tá? Os efeitos estocásticos são aqueles que têm a probabilidade de ocorrência proporcional à dose de radiação que o meu paciente recebe, tá? Não existe aí limiar, tá? Significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos pelas normas, podem produzir esses efeitos. Os efeitos determinísticos são causados por irradiação localizada de um tecido, tá? Gerando aí um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo do organismo, tá? No caso dos efeitos determinísticos, existe um limiar de dose, tá? Abaixo do qual a perda de células é insuficiente para prejudicar o tecido ou órgão de um modo detectável. Isso significa que esse tipo de efeito aí são produzidos por doses elevadas, acima do limiar, tá? Onde a gravidade dos danos, né, vai aumentar conforme a dose que for aplicada, tá? Os efeitos imediatos e tardios, como o nome já propõe pra gente aí, os imediatos são aquele que assim que o paciente recebe a dose, ele vai sentir os efeitos, como náuseas, cefaleia, tá? Que é a dor de cabeça. E os tardios, né? Que podem demorar aí meses ou anos para poder se manifestar. E o exemplo mais comum que a gente tem é o câncer, tá? E aí os efeitos somáticos e hereditários ou genéticos, né? Onde os somáticos são aqueles que surgem apenas na pessoa que sofreu uma exposição à radiação, tá? Não vai afetar os filhos dessa pessoa, tá? A gravidade desses efeitos vai depender basicamente da dose que a pessoa recebeu e da região atingida. Os exemplos desses efeitos somáticos aí, de novo, queimaduras, infecções, anemia, obstrução de vasos, tá? Mutações de DNA. E os efeitos hereditários, tá? São causados aí, incluem mutações celulares, né? Podem se classificar entre os imediatos e tardios, né? E surgem até em alguns dias após a exposição, né? Que são chamados de efeitos imediatos.
E a síndrome aguda da radiação é classificada como um efeito hereditário, tá? O efeito tardio de maior importância, como eu já falei para vocês, é o câncer e pode ser aí classificado como um efeito hereditário também. Ele pode atingir, né, carregar aí pro DNA dos descendentes da pessoa que sofreu a radiação, tá? Aí nós vamos para a questão dos princípios e os fatores de proteção radiológica, tá? Dentro dos princípios, nós temos esses 4 que vocês já estudaram e conhecem muito bem. O princípio da justificação, otimização, limitação de dose e prevenção de acidentes, tá? A justificação é aquele onde o meu benefício tem que superar qualquer malefício à saúde, tá? E a otimização fala aí que a radiação, né, a dose, ela tem que ser tão baixa quanto razoavelmente exequível. O que isso quer dizer? Eu tenho que utilizar a dose assim mais baixa que eu conseguir, mantendo aí a qualidade do meu tratamento, do meu exame, tá? A limitação de dose requer aí, fala sobre obedecer os limites nacionais baseados nas normas, tá? E a prevenção de acidentes, que fala aí sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva, tá? São aí os nossos 4 princípios da proteção radiológica. E os meus fatores, que são 3, tá? Que vocês também já estudaram e também conhecem, né? A questão do tempo, distância e blindagem. O tempo é aí a redução do tempo de exposição à radiação ionizante, né? Após o carregamento, reduz a dose do pessoal envolvido. Eu vou colocar um tempo mínimo que eu conseguir, tá? Fazer um planejamento do tratamento e do manuseio das fontes radioativas é essencial para eu poder minimizar o tempo do manuseio com essas fontes radioativas, quando a gente fala em bracterapia, né? Como um fator aí de proteção, tá? A distância, né? Manter a maior distância possível entre o indivíduo e a fonte de radiação. E quando se trata da bracterapia, onde você tem que manipular as cápsulas radioativas, né, as sementes radioativas, você nunca preparar com as mãos, ter uma distância aí segura, utilizando pinças longas, instrumentos semelhantes, tá? Ficar o mais longe possível. Não olhar diretamente para as fontes, mas através de espelhos, né, todo um processo feito. Tudo isso para seguir aí o fator de distância de proteção radiológica, tá? E por último, nosso último fator, a blindagem, né? A barreira utilizada com o intuito de limitar a exposição, aonde a gente utiliza aí os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, que são classificados aí como um fator, né, de proteção radiológica, classificado como a blindagem. Aí nós temos a sigla IOE, né, que é do indivíduo ocupacionalmente exposto, que vem a ser aí o indivíduo que trabalha diretamente com a radiação, tá? Onde o limite de dose estabelecido é pela CNEM e esse indivíduo deve fazer o uso do dosímetro, tá? E tem o público, tá? Que são todas as pessoas que não trabalham com a radiação, inclusive os outros funcionários do estabelecimento, né? Onde não se deve circular na sala de tratamento enquanto houver os pacientes, e o limite de dose pela CNEM é menor do que o limite do trabalhador, né? Que trabalha lá diretamente, o indivíduo ocupacionalmente exposto. Porque o indivíduo ocupacionalmente exposto, ele faz o uso lá do dosímetro, então pode ser medido lá a questão de se ele está sendo exposto num limite acima do colocado pela CNEM, e o público não tem como fazer essa medição e saber se ele está tão exposto quanto, tá? Aí nós vimos também a questão de proteção radiológica, que os sinais luminosos também estão inclusos, tá? São muito importantes para toda a equipe saber se pode entrar na sala ou não. Luz verde está liberado, não está sendo emitida radiação.
Luz vermelha não pode, tá? Vimos a questão de como é a sala de radioterapia, tá? Com antessala, tudo bem blindado, tá? O teto, o chão, as paredes, tá? Bem parecido com a questão da sala de raio-x. E os acidentes, né? Os acidentes radiológicos, eu dei 3 exemplos aí para vocês. O primeiro foi o da Polônia, em fevereiro de 2001, né? Onde 5 pacientes foram submetidos à superexposição durante uma radioterapia. E esse acidente ocorreu após uma queda de energia e posteriormente a restauração do sistema, e acabaram perdendo aí. Esses pacientes estavam fazendo a radioterapia na mama, né? E acabaram tendo que amputar aí a mama. O segundo, o acidente com fontes radioativas de Goiânia, né? Onde o rapaz encontrou a cápsula com 737 e aí saiu espalhando para todo mundo, que foi o que vocês fizeram aí a resenha, valendo 1,5 ponto. E o último exemplo de um acidente radiológico foi o da Argentina, né? Onde um soldador boliviano encontrou também uma fonte de 737, mas no caso dele, ele guardou no bolso do avental, né, por cerca de 18 horas, e acabou tendo também que teve queimaduras e tendo que amputar os membros, tá? Aí nós terminamos sobre a questão da proteção radiológica. E eu vou colocar o nosso último slidezinho pra gente terminar a nossa revisão. Érica, Oi. Érica, só para colocar a respeito desse acidente que teve aí em La Plata, se a gente tivesse a velocidade da informação que nós temos hoje, com certeza não teria acontecido aquele em Goiânia, né? É verdade. Quando eu colocar o slide, vocês dizem pra mim se vocês estão... Aonde é Márcio? Lá em La Plata? Lá Argentina. Aonde, Márcio, foi esse negócio? La Plata, Argentina. Ah, mira. Sim. Só um pouquinho, gente. O computador que tá lento. É muito slide, muita coisa. Que aí agora é sobre definição dos volumes de tratamento em radioterapia. A prova tá bem facinho, gente. Enviei hoje pra coordenação pedagógica, tá bem de boa. A Paulinha entrando e saindo. A Paulinha tá entrando e saindo, bichinha. O que aconteceu, Paulinha? São 2, Ana Paula, né? Só tá uma. A Ana Paula que tá, mano. A minha também. Uma porcaria. Estão conseguindo visualizar o slide? Não. 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 Ainda não. Agora sim. Eu já. Eu acho, peraí, que eu coloquei o slide, o último, e tinha mais um na frente. Gente, eu coloquei um na frente, mas o anterior não precisa do slide não, que é mais falado, né? Antes desse daí, que é o da oficina de molde, né, o planejamento aí, a gente viu sobre algumas definições básicas, né, de algumas siglas, do que significam, que aí é a questão dos volumes de tratamento em radioterapia, tá? Vocês lembram?
que aí para descrever um tratamento com radiação ionizante são necessários 3 parâmetros, tá? Primeiro, volume tratado. Segundo, dose de radiação e a técnica utilizada, tá? A gente vai falar sobre eles mais à frente. Nesse slide aí a gente tem também falando sobre eles, tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. Questão de prova, tá? Quais os 3 parâmetros? Volume tratado, dose de radiação e a técnica utilizada para o tratamento, tá bom? Após esse relatório, nesse relatório, aliás, é necessário descrever... Repete aí, professora. O que, amor? O que eu acabei de falar, os 3 parâmetros? Tá na página 11, Adriana. Para a prova. Apostila. Isso. É que aí, para descrever um tratamento com radiação ionizante, existem aí 3 parâmetros a ser adotado, tá? Volume tratado. Qual é a página? 11. A página, Márcia, sabe? Não. Página 11. Tô nela. 11. Bem baixo, tá em negrito, tá? Os 3 parâmetros para a realização aí do tratamento. O volume tratado, né, que é o tumor, a dose de radiação e a técnica utilizada. Se vai ser teleterapia, bracterapia, tá? Gente, se vocês forem, não sei como é que vocês fazem para fazer a prova. Se forem estudar pelos slides, os slides estão lá no grupo, na verdade quem mandou foi o coordenador pedagógico, o Gilcimar. Ele mandou antes de começar a matéria todos os slides, então estudem pelos slides, tá? Tem algumas coisas nos slides, assim, umas curiosidades, algumas dicas que não estão na apostila, tá? Na apostila tá mais, assim, questão de conceitos, tá? Citando. Então, estuda pela apostila e pelo slide que dá certo, tá bom? Aí, nós vimos que nesse relatório, né, é preciso conter aí o tipo de doença e a sua extensão, os parâmetros físicos, o volume irradiado, a técnica de irradiação que vai ser empregada naquele paciente, o tempo total do tratamento, né? E após esses resultados, existem mais 2 volumes, né? Que é o volume tratado e o volume irradiado, tá? Onde a gente tem aí o GTV, que é o volume tumoral visível ou palpável, o CTV, que é o volume tumoral clínico, o PTV, diz aí, Márcio, o que é o PTV? É o Plan Target Volume. É um planejamento do volume irradiado, tá? E aí nós temos a diferença do volume tratado e do que é o volume irradiado. O volume tratado, né, é o volume englobado por uma isodose escolhida pelo radioterapeuta como sendo a apropriada para se alcançar a proposta do tratamento, tá? E o volume irradiado, né, é o volume de tecido que recebe uma dose considerada significativa em relação à tolerância dos tecidos normais, né? Esse volume aí vai depender da técnica de tratamento utilizado, tá? Com isso, nós temos a questão dos órgãos de risco, né? Que são os tecidos normais ali ao redor do volume a ser tratado, né? São aí sensíveis à radiação e eles podem influenciar significativamente no planejamento ou na dose prescrita, tá? Se o órgão vizinho, né, o órgão de risco, é classificado em 3 classes, se ele for muito sensível, ele pode influenciar na dose que o médico, o físico e o técnico vão escolher para irradiar, né, o paciente, por conta de que eles têm que tomar esse cuidado para não irradiar o tecido saudável vizinho, tá? Essas 3 classes aí dos órgãos de risco são a classe 1, né, que são aí lesões radioterápicas fatais, né, que resultam em grande morbidade.
classe 2, que são as lesões radioterápicas moderadas, e a classe 3, que são aquelas passageiras, reversíveis, ou que não resultam em uma morbidade significativa, tá? Isso aí é também uma questãozinha muito importante, quem for esperto pega, tá? Questão dos órgãos de risco, né, que são classificados aí em 3 classes, tá? E aí a gente já pode passar para o slide que eu já coloquei aí da nossa última aula, né, planejamento radioterápico, que vai aí a gente ver uma imagem da simulação do tratamento que é realizado pela equipe multidisciplinar, tá? Nessa etapa de simulação, o que é executada, né? A localização e a definição do volume que vai ser tratado, a localização desses órgãos de risco que a gente acabou de ver que existem, né? Esses órgãos que precisam ser protegidos, é empregada aí a definição da dose, é escolhido os acessórios adequados para fazer a proteção desses órgãos de risco, né? A questão dos equipamentos para auxiliar no tratamento, tudo isso é escolhido na etapa de planejamento, tá? A questão da imobilização do paciente, é para isso que existe o planejamento. Dentro desse planejamento, nós temos aí 2 questões, a convencional e a conformacional. Esse planejamento convencional é baseado em anatomia óssea e de superfície, tá? Fazendo uso de portais. As vantagens é que ele é mais rápido e pode ser feito lá na sala de tratamento mesmo, tá? As desvantagens desse planejamento convencional é que ele não avalia, né, com precisão a dose nesses órgãos de risco, tá? Tem aí uma incerteza sobre a localização exata do alvo, tá? No planejamento conformacional, ele é baseado nas imagens tomográficas, tá? Aí a gente tem uma vantagem nesse planejamento, é que ele avalia melhor esses órgãos de risco, tá? É uma melhor localização do alvo, tá bom? As desvantagens, né, é que ele vai depender de um simulador onde o custo é mais elevado e exige mais tempo da equipe, já que ele não é feito diretamente na sala de tratamento. Ele vai fazer uma tomografia, todo um planejamento, tá? Mas aí a vantagem vai cobrir, que é que avalia melhor esses órgãos de risco, tá? Esses tecidos saudáveis vizinhos. O simulador, né, pode ser um aparelho de raio-x, que faz os mesmos movimentos de um acelerador linear, ou de aparelhos com fontes, tá? Tá aí a listinha, lembrem-se dessa listinha, do que acontece na etapa da simulação, né? Definição da dose empregada, os acessórios que vão ser utilizados, a questão da imobilização dos pacientes, tá? Aí a gente tem a imagem de um tomógrafo simulador, chamado de simulação virtual, né? As informações anatômicas são enviadas para a estação de planejamento e aí eles podem analisar melhor o volume que vai ser tratado e classificar os órgãos de risco, tá? Para planejar um tratamento eficaz. Oi, amor. A listinha tá na apostila? Tá sim. Tá em qual página? Não tô achando. 14. Deixa eu ver. Página 14, planejamento, tem escrito. Aí tem escrito assim, na etapa da simulação são executados e os pontinhos. Achei. Show? Já. Beleza. Obrigada. De nada. Aí a gente tem aí, ó, uma imagem tomográfica, né, para fazer o planejamento. Aí a gente tem uma noção melhor de quais são os órgãos vizinhos, né, de risco. E aí nós vamos para a questão aí das siglas, tá? O IGRT, né, que vai ser uma técnica de imagens digitais para identificar a localização exata do tumor, tá? No momento da aplicação da dose. E aqui mais imagens da questão do planejamento. Imagens tomográficas e de raio-x, né, a gente viu, que fazem parte do planejamento.
E o IMRT, que vai ser uma modalidade conformacional onde diferentes volumes recebem diferentes doses, tudo ao mesmo tempo, tá? Isso possibilita tratar alvos diferentes e poupa os tecidos sadios, tá? Esses tecidos vizinhos, por conta da dose, quando for mais próxima desses tecidos sadios, elas serem diminuídas, tá? Uma questão do IMRT é que é um custo elevado e necessita de mais tempo da equipe. Uma imagenzinha aí do IMRT. E aí nós falamos sobre radiocirurgia, né? É uma taxa alta e única, né? De uma dose única, precisa. E é uma modalidade terapêutica não cirúrgica, tá? Geralmente é feita em procedimentos intracranianos. E a radioterapia intraoperatória, tá? É associada à radioterapia, à cirurgia ao mesmo tempo, tá? No mesmo ato. Também é uma dose única e é utilizada com frequência na questão dos cânceres de mama. De novo, a simulação do tratamento. Uma imagem aí com a tatuagem, tá? Foi feita a radiografia para ser analisada e conforme eles vêm aí, fazem os cálculos e tatua, né, na pele do paciente, conforme eles calcularam através do raio-x. Mais um raio-x de simulação e o portal de verificação, que é essa imagem aí onde dá para fazer os cálculos, tá vendo? Tem os quadradinhos, os pontinhos para poder fazer o cálculo de localização. E aí nós falamos sobre oficinas de moldes, né? Aí nós temos um textinho que eu acho que até o Márcio foi que leu pra gente, que embora esteja passando por transformações em todas as áreas, na verdade, né? A radioterapia, ela conserva procedimentos desenvolvidos há mais de 30 anos, só que melhorando eles, né? Passando por algumas mudanças para melhorar a qualidade desses tratamentos, tá? Os imobilizadores, tá? Os imobilizadores são os mais... são utilizados, como o nome já diz, para que o paciente não se mova, tá? O processo da radioterapia, no planejamento, já é escolhido aí a questão do imobilizador, né? A escolha adequada do acessório para imobilizar o paciente de maneira correta, né? É feito isso aí no planejamento, porque isso vai variar para qual tratamento vai ser feito, né? Para cada paciente é um acessório diferente. Após os exames de imagem, o físico médico ele realiza o planejamento dos campos de radiação, faz o cálculo e distribuição de dose e aí é escolhido os acessórios de posicionamento e imobilização, né? Que não afetem o feixe de radiação e nem produza artefato nas imagens, tá? Aí nós temos os exemplos de alguns moldes e imobilizadores, tá? Aí nós vimos sobre a questão do imobilizador de cabeça e pescoço, né? Que são os mais populares, também são conhecidos como máscaras. Tem uma função extra, né? Que além de ajudar a posicionar e manter o paciente corretamente posicionado, né? Também evita que o paciente seja tatuado nessa região tão visível do corpo, né? O rosto, para ele não andar com aquelas tatuagens no rosto ou no pescoço, né? Que é bem visível. Já no caso lá da tatuagem do colo uterino, né? Na região do abdômen, como fica mais escondida, dá para fazer a tatuagem na cabeça e no pescoço. Ficaria ruim o paciente sair por aí, né? Tatuado, tá? Aí nós vimos como é que é feito o processo, né? Termoplástico aquecido, o Márcio leu pra gente. Ele é aquecido para que ele fique mole, vamos dizer assim, chacoalhado para que toda a água mole, ó, toda a água quente saia, né, vaze, não fique nenhum resíduo porque ela pode queimar. Quente ainda, né, morno, né, não quente assim, é colocado no rosto do paciente, modelado com as mãos para fazer o formato exato,
do rosto do paciente e a tatuagem seja feita, né, no molde, né, na máscara, para o paciente não sair por aí tatuadinho, tá bom? Aí nós temos um acessório de imobilização aí da questão das mamas, também conhecido como rampa de mama, né? Permite aí um certo conforto durante o tratamento, né? Ela também pode estar aí acompanhada dos termos plásticos que modelam a mama, no caso aí das pacientes, né, com a mama muito volumosa. Esse termoplástico que é moldado no rosto, ele pode ser moldado na mama, né? Por conta de que a mama muito grande, a cada sessão que a paciente for fazer, ela pode ficar de uma forma diferente. A pele pode estar tatuada, certo? Mas aí ela deita de uma posição um pouquinho diferente em cada sessão, a pele vai, como é que eu posso dizer? Baixar, né? Ficar de uma forma diferente de uma sessão para outra, aonde o tumor, sendo interno, ele vai continuar no mesmo lugar. Mas a tatuagem, ela pode descer alguns centímetros, subir, né? Ir mais para a lateral. Professor, Oi. no caso é obrigado a paciente ficar dessa forma? Ou não? Todos os equipamentos escolhidos pelo médico, né, pelo físico, pela equipe multidisciplinar, o paciente tem que utilizar por conta de que ela tem que ficar imobilizada para que toda a sessão, o feixe, né, entre exatamente no mesmo local, tá? No caso das mamas, isso aí vai dar um conforto maior para a paciente, tá? Não é incômodo, pelo contrário, é para dar um conforto maior para ela, tá? Ela tem onde segurar, onde se apoiar, né? Além de trazer benefícios para o tratamento dessa paciente. No caso das mamas mais volumosas, como eu tô falando, aí o adicional do termoplástico, né? Para se moldar na mama e segurar a mama sempre na mesma posição. Para a radiação sempre entrar no mesmo lugar e afetar só o tumor e não afetar os tecidos sadios vizinhos, tá? A professora me tirou outra dúvida. Oi. Vou falar. Oi. Não, porque no caso da tatuagem no seio eu também posso fazer na minha paciente ou é tudo pelo médico, no caso? A equipe multidisciplinar... Pra onde vai radiar? A equipe multidisciplinar trabalha junto no início do tratamento, tá? O médico vai fazer isso junto com o técnico, com o tecnólogo. Quando termina o planejamento, que é feita a tatuagem, tudo, aí a paciente vai ficar dando intervalo que o médico define aí de 1 dia ou 2 para poder estar fazendo as sessões. Só que aí quem vai estar aí sempre remarcando a tatuagem para ela ficar sempre visível é você, tá? Tá aí nas funções do técnico, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. De nada. Pode falar, Márcio. Não, é só essa questão aí que ela comentou, né, a questão do posicionamento. Inclusive naquele artigo que tu colocou, tem uma paciente que ela eu vou falar só rapidinho a questão que ela colocou assim, ó. Fiquei com as mãos dormentes, pescoço duro, isso aí fisicamente foi isso. Foi ruim, porque foi por muito tempo. Pois é. Depois me deu uma paciente, né, respeito desse posicionamento aí, né, que é uma ela questão... achou bastante ruim. Sim. Tem pessoas que são mais sensíveis, né, para cada tipo. É como a questão da mamografia, lembra que eu falei? Que para algumas pacientes vai ser mais incômodo e para outras não, tá? Mas tudo aí é uma questão de segurança, né? Porque se você não faz a imobilização correta, não faz sempre do mesmo jeitinho, você pode de uma sessão para outra estar irradiando, né, órgãos vizinhos, tecidos saudáveis e o seu tratamento não ser eficaz, tá? Aí nós temos a questão da imobilização ser imprescindível para todo e qualquer tratamento, seja lá onde for o tumor, né? Por conta disso aí que eu tô explicando e bato na tecla sempre. A posição diferente do paciente vai dar aí uma incerteza no plano de tratamento e pode produzir doses diferentes no alvo
né, no tumor, e aí trazer riscos para esses órgãos vizinhos, para os tecidos saudáveis adjacentes, tá? Que são os tecidos próximos, bem próximos do tumor, tá? Para ter a eficiência esperada pela equipe multidisciplinar, né, a gente tem que preservar o paciente quanto aos efeitos da radiação utilizada no seu tratamento, e esses acessórios aí para imobilizar são utilizados justamente para isso, tá bom? Aí nós temos também a questão, tudo para proteger o paciente e para ajudar no tratamento, a questão dos blocos, tá? É onde a gente vê aí que mesmo com a questão dos colimadores multifolhas, ainda se recorre aos blocos, né? Que aí vai atuar como um colimador, tá? Para produzir campos irregulares de formatos variados e não só daquele quadradinho lá. Os blocos vão servir para isso. Esses blocos são feitos pelas algumas etapas, né? Como a do molde, né? Onde a gente vai dar origem a esse bloco aí da imagem, tá? O bloco de Serroblend. A composição dele tá aí do lado de bismuto, chumbo, estanho e cádmio. É feito através do molde, que é de isopor, tá? Aí a gente faz o corte no isopor, faz o desenho, faz o corte do molde, para que seja colocada a mistura, né, com a altura estipulada pela equipe multidisciplinar. E aí, depois de pronto, a gente tira, como o isopor, já falei, ele é só o molde, e aí fica pronto o bloco, né, que vai atuar aí como colimador, com um formato diferente, tá vendo? É escolhido o formato, desenhado, feito o molde, que é aí uma questão de ser um custo mais acessível, né, por ser de isopor. Colocado a mistura e feito o bloco do formato que foi desenhado, tá? Aí, de novo, falando sobre o molde, que é de isopor, é a opção mais barata, tá? Muito utilizado no Brasil. E temos a questão do check filme, que também é conhecido como portal filme. Vai servir para verificar se o campo de radiação será bem reproduzido durante o tratamento, tá? Tá aí na questão do planejamento também. Mais uma imagem do check filme. E o bolus, tá? Muitos dos pacientes submetidos à radioterapia necessitam de uma distribuição de dose não disponível com campos únicos de tratamento. Nesses casos, pode-se opinar pela colocação de materiais sobre a pele do paciente para alterar essa distribuição, tá? Esses materiais devem ser maleáveis e ter um excelente contato com a pele. Muitas vezes se usam opções não reprodutíveis, como chumaço de gaze molhada, tá? Em algumas regiões. Outras, materiais não maleáveis e com inadequado contato com a pele. Outra preocupação é a constância da espessura desse material, em geral muito precária nas soluções caseiras. E aí, finalmente, quando o paciente é submetido ao tratamento, é desenvolvido todo um trabalho envolvendo conceitos importantes, bem como uma nomenclatura extremamente particular ao processo, que é descrita como filtro compensador, tá? O filtro compensador absorve, né, o que é colocado na saída do feixe de radiação, tem uma espessura variada para compensar o aumento da dose profunda, tá? Ele fica aí na saída do feixe. Aí nós temos algumas siglas, né, para terminar. O que vem a ser a dose, a profundidade, o diâmetro antero-posterior. A dose, né, é onde é medido o ponto específico, né, e vai ser a energia depositada naquele ponto, é chamado de dose, que é medido em Gray, GY, tá? Que equivale a 1 joule. Em física, eu acho que foi até a matéria que vocês... Foi essa matéria que vocês começaram a estudar e não terminaram?
História da Radiologia e Física das Radiações? Não, incidências Ah, tá. Essa que parou, então, Incidências foi radiográficas na básicas. 17, então, que eles não terminaram essa questão. Que lembra que vocês aprendem na questão de física que um Gray equivale a igual a 1 Joule. A gente aprende aí em física, é por isso que a dose ela é feita aí pelo físico, tá? Que entende essa questão de transformação de Gray para Joule. Tá? A profundidade, que é a distância abaixo da superfície da pele onde a dose vai ser depositada, né? O diâmetro antero-posterior, colocado aí como DAP, que é a medida feita no paciente da separação entre a entrada do feixe na região antero e a saída pela posterior. A distância foco-pele, SSD, né, é a distância entre a fonte e a pele do paciente, tá? O isocentro, né, é a interseção do eixo na rotação do gantry e o eixo de rotação do colimador na unidade de tratamento, né? É o meiozinho lá, como se fosse um raio de uma bicicleta, tá bom? A distância foco-eixo, SAD, é a distância entre o foco ou a fonte de raio-x, né, de raio gama, e o isocentro do equipamento do tratamento. O tamanho do campo, né, que é a questão da colimação, é o tamanho do campo colocados aí no colimador, que vai corresponder ao campo que vai ser tratado, tá? E é isso. Alguma dúvida? Misericórdia. Posso dormir? Pode, Matheus, pode mesmo. Quem tem uma pergunta é eu. Coitado desse menino, meu Deus, esse menino tá cheio de velho. Quem tem uma pergunta é eu. Da onde que tu tira tanto sono? Vai, me explica. Também não sei. Homem de Deus, a cama tá pedindo socorro. Tá expulsando ele já. Tá. Na verdade eu durmo mais no sofá, porque o sofá daqui é muito bom. O sofá tá gritando socorro. Cadê tu? Me Tira aparece esse aí, homem deixa eu ver daqui. tua cara, ô Matheus. Eu tô todo descabelado. Cuida, menino, desse é besta. Deitado ainda no sofá. Eita. Que é só pra desligar. O que tem sofá? O que tem sofá? Deixa eu ir deitar aí contigo nesse sofá. Ai, meu Deus. Gente, vamos voltar aqui, foco. Deixa o Matheus dormir no sofá dele. Olha! Quem não entregou ainda a resenha tem até terça-feira, tá? Até terça-feira pra entregar. Até às 18 horas, mais ou menos, de terça-feira. Que quando for na quarta-feira... até terça-feira. Que aí na quarta-feira eu vou estar fazendo a correção de provas. É o dia que vocês têm para entregar as provas, tá? Quarta-feira é dedicado para vocês entregarem as provas. E eu fazer aí a soma dos trabalhinhos de vocês com a nota da prova. E na quinta eu entrego, tá? Eu mando para vocês de novo, do mesmo jeito que foi na de Mamo, eu mando para vocês via WhatsApp as notas, tá bom? Tudo bem. Então, boa noite pra vocês. Se comportem. Final de semana chegou, fiquem em casa. Segunda-feira então não tem aula, né? Segunda-feira não tem aula. Não, a gente vai estar numa reunião pedagógica, tá? E não vai ter como ter aula.